Olá, muito boa noite para todo mundo. Quando a manhãzinha estava amarelando no horizonte, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já estava passando na ponte do Ribeirão do Gavião, voltando do Alto Sertão com a boiada javanesa comprada na Fazenda Fortaleza e tendo vencido a empreitada, convida agora a companheirada para participar desta reunião novidadeira que começa com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Na invernada, a boiada já está ganhando visto, isso quer dizer que está na hora de pegar no serviço de assuntar o que está sendo falado na praça para saber quanto é que está valendo o nosso gado no mercado futuro e sendo o preço justo, suficiente para cobrir o custo, a recomendação é de já deixar a negociação fechada e fazer a venda antecipada. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo, essa foi uma semana relativamente calma, embora houvesse mais negócios do que na semana anterior. A gente está no início de janeiro, gradativamente a movimentação no mercado físico vai ganhando tração. O que a gente viu de preço no mercado físico foi arroba sustentado ao redor aí de 325 em boa parte das praças pecuárias pesquisadas aqui pela Radar em São Paulo. Mas um ponto que merece destaque é a movimentação do atacado. No início dessa semana a gente tinha uma percepção de ligeira desaceleração dos negócios e possivelmente também um recuo dos preços. E já na porção final da semana a gente tem sim uma percepção de recuo de preços, tanto dos cortes grill quanto do dianteiro, da ponta de agulha, em função da demanda tímida, né? A demanda está abaixo do que tem sido ofertado. Com algumas sobras nas negociações, possivelmente a gente tenha mais recuos de preço no atacado de carne bovina já na próxima semana. Pelo lado do milho, a gente vê uma movimentação relativamente calma também. O produtor não tem tido pressa em negociar nesse momento, então as ofertas estão contidas e a demanda também não tem sido pujante, não tem dado tração, né? Então isso mantém o mercado relativamente de lado nesse momento, embora a gente tenha notado alguma preocupação em relação ao clima no sul e na Argentina. Isso também tem ajudado a manter as cotações praticamente nos mesmos patamares. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Até a próxima. Um abraço. E dando continuação na função, a gente faz agora a recitação das notícias do mercado dos insumos mais usados na criação, na intenção de ajudar o companheiro fazendeiro a manter no prumo o seu consumo e a controlar o seu custo de produção. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, eu sou analista de mercado e zootecnista aqui da Scott Consultoria e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e a tonelada do farelo de trigo na Praça Paulista. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, até meados do mês de janeiro, a tonelada do farelo de trigo em São Paulo ficou cotada em aproximadamente R$ 956, um recuo de 6,4% em relação ao fechamento de dezembro. Já a arroba do boi gordo, mesmo com as altas registradas nesse começo de ano, a média dessa primeira quinzena de preços ficou inferior à média dos preços de dezembro, estando cotado então em aproximadamente R$ 316, considerando os preços a prazo e livre de impostos. Isso significa um recuo de aproximadamente 0,3% em relação ao fechamento de dezembro. Contudo, apesar do recuo no preço da cotação da arroba do boi gordo, a queda mais acentuada no preço do insumo fez com que a relação de troca melhorasse cerca de 6,1%. Com isso, são necessárias a venda de 3 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de insumo. E no médio e curto prazo, a expectativa é que a relação de troca continue melhorando para o pecuarista, com expectativas de manutenção nos preços firmes da arroba do boi gordo e novas altas possíveis também. Além disso, o mercado do farelo de trigo anda um pouco pressionado. Por causa da oferta e demanda, de uma boa oferta de trigo no mercado, tanto interno como no mercado internacional, essa oferta pode acabar pressionando os preços do trigo, que por sua vez podem pressionar os preços do insumo. Com isso, a relação de troca pode ficar mais favorável ainda ao pecuarista nos próximos meses. Mas por hoje é só, pessoal. Fico grato pela audiência e até a próxima. Com o sol já se largando para a riba da cacunda da morraria, a hora agora é recomendada para dar de beber para a montaria. Mas a parada aqui vai ser ligeira e é já que a gente vai voltar para a estrada e retomar esta lida marchadeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois.
Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Aqui no nosso terreiro e em qualquer lugar no mundo inteiro, na pecuária tudo começa na cria, né? E a gente nem precisaria falar isso aqui, porque disso os companheiros e companheiras boiadeiros que nos dão a honra de ter a sua audiência têm perfeita sabedência, né? Mas a novidade para quem está no dia a dia da fazenda é que as modernas tecnologias de reprodução estão evoluindo numa toada cada vez mais ligeira. E o resultado é o constante aumento da produtividade, da sustentabilidade e da lucratividade da nossa atividade. Pois então, este é o assunto de hoje na nossa sessão Pecuarista em Prosa, que a gente criou na intenção de reconhecer e agradecer o trabalho das nossas companheiras mulheres e a sua extraordinária contribuição no campo ou na pesquisa para o desenvolvimento da pecuária brasileira. Aprecie a gravação. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a médica veterinária Laís Abreu, mestre e doutoranda em reprodução animal pela USP, a Universidade de São Paulo. Ela publicou recentemente um artigo no site da Scott Consultoria falando sobre o uso de biotecnologias reprodutivas para aumentar a eficiência na pecuária de cria. Laís, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Eu já começo te perguntando quais são essas biotecnologias, né, e como elas são aplicadas aí na prática. Olá, pessoal. Bom, obrigada pelo convite, estendo meus cumprimentos ao pessoal do campo. E essas biotecnologias, elas já estão amplamente difundidas, né? Então, no artigo, nós construímos uma linha do tempo para falar um pouco sobre essas biotecnologias e como o produtor pode implementar isso nas práticas, né, na rotina dentro da propriedade. E, basicamente, as de maior uso são a inseminação artificial em tempo fixo, que nós chamamos de ATF, e a transferência de embriões, que ela pode também ser feita em tempo fixo e também chamada de TETF. Então, nesse momento, a gente foca na inseminação artificial em tempo fixo, que é feita em maior quantidade. Nós trabalhamos com um número grande, né, de animais no rebanho de corte aqui no Brasil. Então, essa técnica é bastante utilizada no rebanho de corte e boa parte, né, mais de 90%, é feito por essa técnica que nós chamamos de em tempo fixo. Então, para trazer um pouco mais de clareza nessas biotecnologias, são basicamente protocolos que são aplicados dentro da rotina reprodutiva da fazenda. Então, geralmente, nós montamos, né, isso junto ao profissional que assessora essa propriedade, uma estação reprodutiva, nós chamamos de estação de monta, e nós estabelecemos esses programas reprodutivos conforme, né, os objetivos e a demanda da propriedade. Então, nós podemos fazer 1, 2, 3 IATFs, né, e simplesmente consiste, né, falando um pouco mais da inseminação, em colocar, né, um sêmen, né, de alta qualidade, né, nós chamamos de touro de alta fertilidade, nas fêmeas do rebanho, de forma a melhorar geneticamente, né, com valor mais agregado, um valor agregado a esses animais, e obter produtos, né, com maior desempenho. Então, a gente tem vários dados bastante consolidados, né, que mostram o ganho de peso adicional, né, principalmente essa estratégia de encurtar a estação. Nós temos bezerros nascendo, né, num período mais favorável ao desenvolvimento dele, que nós chamamos de o bezerro do cedo. Então, independente da área que essa fazenda se encontra, né, do sistema de produção, se é cria, se é recria engorda, a IATF ela pode assistir um animal que vai ter um melhor desempenho nessas etapas. Então, óbvio que é um fator multifatorial, né? Então, eu preciso de uma nutrição adequada, de uma escolha de sêmen adequado, mas tudo começa ali na cria, né? Então, escolher a melhor estratégia, que faz parte dessas biotecnologias, né? No caso, a gente está explorando mais a IATF, que foi o que nós também exploramos no artigo, vamos discutir um pouco mais futuramente sobre outras ferramentas, mas é basicamente essa janela que essa ferramenta nos proporciona, né? Então, de melhorar o rebanho através da inseminação artificial. Perfeito, Laís. E uma vaca no início da estação de monta, que apresenta baixa taxa de prenhez por inseminação, pode prejudicar diretamente a lucratividade da propriedade? Como que o pecuarista que está nos assistindo pode evitar isso? Bom, essa é uma pergunta importante também, porque quando a gente monta o programa, né, a gente tem toda uma preocupação, né, óbvio que com o sistema, com bem-estar, né, como a gente gosta bastante de comentar isso na universidade, né, a gente tem bastante projeto aplicado, então a gente está em contato
direto com o pessoal do campo, né, que isso é algo, né, isso é a sustentabilidade da pecuária, né, é esse tripé que é a parte ética, social e econômica, né? Então, quando a gente fala em lucratividade, a gente não pode olhar para isso como algo negativo, porque isso faz parte do processo. Então, quando a gente programa essa estação reprodutiva, nós também queremos colher o melhor resultado que a gente pode dentro dessa programação. Então, dentro desse processo, é uma forma de enxergar como as baixas taxas podem ser prejudiciais ao lucro, é que você fez um investimento, e é um investimento como qualquer outro, né? Vamos colocar um exemplo do sistema de investimento em bancos. Você fez um investimento e você, né, precisa colher esse retorno ao investimento. Então, para a gente fechar essa conta, né, da reprodução, né, há uma série de detalhes, a gente precisa realmente calcular e planejar isso, por isso que é importante ter alguém que, né, que ajude a montar a melhor estratégia, mas quando você tem uma baixa taxa de prenhez à inseminação, que seria aquele serviço que foi feito, né? A gente não está falando do final da estação de monta, mas se já no início você tem uma taxa, né, que não é boa, né, que não atende às expectativas, né, uma alternativa seria continuar com esse animal dentro da programação e ao final da estação reprodutiva fazer um novo diagnóstico de gestação, que é como a gente avalia essa taxa de prenhez à inseminação, como você comentou, e a partir dali a gente toma uma decisão, né, se esse animal fica no rebanho, se não fica, né, e entra uma série de índices zootécnicos que nos guiam nessa direção. Mas realmente ter uma taxa baixa AIA, né, que é essa prenhez AIA, como nós comentamos, ela não é positiva. Mas existem alternativas para a gente corrigir isso dentro da estação e colher resultados um pouco melhores ao final. Mas o ideal é que se tenha melhores resultados no início, né, porque a gente tem animais, a gente programa para que a gente consiga encurtar essa estação também, né, que os melhores animais venham ali e os animais um pouco mais tardios, né, talvez fiquem gestantes ali no final da estação. Então, de forma geral, a gente espera bons resultados ali. Mas se não colher bons resultados, existem alternativas para a gente tentar melhorar ao longo, né, do período da estação de monta, dentro desse período que nós comentamos, e no final da estação fazer um balanço geral disso e ver o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ajustado. Então, são vários detalhes, mas tentando traduzir isso de uma forma um pouco mais fácil de compreender. Perfeito, Laís. Para a gente fechar, qual que é o principal destaque desse estudo que você apontou aí, né? Falando dessa questão financeira, né? Qual que é o principal destaque que pode ajudar o pecuarista a não perder mais dinheiro aí, o pecuarista que trabalha com cria? Perfeito. Combina muito bem com a questão anterior também, porque nesse trabalho, né, como eu comentei, a gente tem feito uma série onde a gente discute a reprodução desde o início, né, dos primeiros protocolos, da categoria, né, como a gente comentou também, né, é para toda vaca. A gente fala, né, de vaca, novilha, o zebu, o taurino, tem particularidades, né, em termos de fisiologia e também em termos de aplicabilidade. Nós sempre pensamos no operacional, né, isso na fazenda, né, quantas vezes vão ter que fechar, né, vai ter que fechar o gado, né, quantas vezes a gente vai ter que trabalhar no curral. Então, a gente pensa nisso tudo antes de levar esses dados a campo. Então, isso é importante. Então, juntando tudo isso, né, quando a gente fala de lucro, né, casa um pouco com as perguntas, né, anteriores que nós viemos fazendo aqui nessa discussão hoje. Então, uma forma de otimizar mais, né, de potencializar esses ganhos durante a estação de monta, seria ter nessa programação reprodutiva mais serviços. Então, seria, né, o quê? Você, né, fecha um grupo de animais, né, então você vai organizar esses animais para entrarem na programação reprodutiva, que é a estação de monta, e esses animais vão ser submetidos à IATF. Então, aqueles que ficarem gestantes, eles são, né, as vacas gestantes, né, enfim, novilhas gestantes, as fêmeas gestantes já estão gestantes. Então, elas seguem, né, na fazenda para uma programação de forma a ser direcionada para um outro retiro da fazenda, né, um outro grupo de nutrição, né, isso é muito o operacional. Mas aqueles animais que ficaram vazios, como nós comentamos, ou que não ficaram gestantes, eles devem seguir dentro do manejo reprodutivo. Então, serem reinseminados, dependendo da estratégia da fazenda, né? Então, é uma fazenda que, vamos supor, que ela faz o IATF, ou ela faz 2 IATFs e faz um repasse com touros. A gente tem diferentes possibilidades, a gente acompanha, né, algumas fazendas que fazem de diferentes formas. Nós temos observado, né, que isso está se intensificando, então as fazendas têm utilizado mais serviços, né, mais inseminações, né, o que é bom porque você aumenta, né, essa pressão, né, essa seleção dos animais. Então, ao fazer essa estratégia, você realmente age de uma forma que você trabalha da maneira mais eficiente, considerando o ciclo, né, reprodutivo desses animais, que é o ciclo estral. Então, quando você faz isso, você dá mais chances do animal responder, porque existem particularidades, mas também dentro do período que o animal precisa responder, né? Então, vai chegar no momento que a gente vai tomar a decisão se ele deve sair da estação
ou não. Mas foi isso que a gente comentou no estudo. Então, ressincronizações são positivas e existem diferentes estratégias. Então, posso trabalhar com as convencionais, com as um pouco mais curtas. Então, vai do que a fazenda tem em mente, os objetivos, mas a gente tem todas essas possibilidades. Então, acho que é um caminho interessante aí para o pessoal, né, ficar de olho também. Legal, Laís. Acho que foi importante a gente levantar esse assunto. Evidentemente que teriam muito mais perguntas, né? O estudo é extenso, mas o pecuarista que está nos assistindo pode entrar em contato com vocês para tirar mais dúvidas. E nós estamos sempre aqui de portas abertas para esses e outros estudos aí de vocês. E eu quero agradecer pela participação e volto sempre. Com certeza, contem conosco, né? E somos super acessíveis também. Isso eu falo em nome da universidade, né, do nosso orientador, que é fantástico. Então, tenham dúvidas, entrem em contato, porque afinal é para isso que a gente está na pesquisa, é para levar conhecimento para o campo, devolver um pouco, né, do que nós investimos, mas que foi investido em nós. Então, é para realmente fazer a rotina do campo ser mais fácil, né? Então, a ciência está aí a nosso dispor. Tá certo, muito obrigado. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa. Até a próxima. Se fosse só pela pionada, a gente poderia seguir em frente com a empreitada, mas o caso é que a boiada já está se mostrando cansada e a atitude mais recomendada é fazer agora mais uma parada ligeira, retomando ali da marchadeira dentro de instantes, quando então será feita aqui a discussão do caso passado com o boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. É verdade verdadeira mesmo que a venda de carne esmoreceu aqui no nosso mercado caseiro, porque os derradeiros dinheiros do trabalhador brasileiro agora já criaram asas e estão indo embora. Mas com a fome do comprador estrangeiro cada vez mais destampada e com aperto na oferta de boiada terminada, a nossa praça boiadeira está de novo desembestada na subida da ribanceira. Não vai demorar nada para a gente pegar de novo no serviço com mestiço, aguarde. Com o fazendeiro carecendo de vender as primeiras boiadas engordadas para deixar a área preparada para receber sem demora mais uma garrotada, a gente passa agora a dar ciência e sabedência aos companheiros e companheiras fazendeiros da situação do boi gordo e do andamento da sua negociação no mercado. E a gente começa esta prosa saideira fazendo uma recordação ligeira para todo mundo que está aí na frente da televisão de que a sexta-feira sempre foi um dia de febre paradeira na nossa praça boiadeira, né? E esta que acaba de ser vencida, que foi a primeira da metade fechadeira do mês, deveria ter sido mais desanimada ainda. Pois deveria, mas não foi. E o que tem para ser contado é que, por conta da conjuminação de uma demanda forte e crescente de carne para exportação, com um substancioso apertamento da oferta de gado terminado no país inteiro, desta vez o rumo tomado pelo carretão foi diferente. É verdade verdadeira mesmo que aqui no nosso próprio terreiro, nestas alturas atuais do calendário, os derradeiros dinheiros do salário do trabalhador já criaram asas e estão indo embora. E o açougueiro agora já está padecendo de solidão no seu estabelecimento. Mas acontece que o movimento já tinha ficado bem acima do normal na parte abrideira deste janeiro que está em andamento. E juntando isso com a fome destampada da nossa freguesia lá de fora, o resultado foi que o dono do frigorífico foi obrigado a sair no trecho campeando mercadoria para repor o estoque na câmara fria, que já estava ficando vazia. De qualquer maneira, com o valor do boi brasileiro ainda muito baixo e com a disparada do dólar em relação ao real, no mercado internacional, os importadores estão em grande correria para não perder a oportunidade de comprar logo o nosso produto, que é de alta qualidade e está com um precinho bem de ocasião. Pois então, espalhando na mesa tudo o que foi apurado e reparando bem para ter mais clareza na avaliação, fique a companheira fazendeira saberizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, sendo que a alta foi geral, com o boi indo para R$ 327 e a vaca arredondando R$ 300, a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Neste mesmo trieiro de morro acima foi o Triângulo Mineiro, que está trabalhando agora com o macho a R$ 320 e a fêmea a R$ 295. Aumentou tudo também no sul das Minas Gerais, onde o boi foi para R$ 310 e a vaca para R$ 290.
Exatamente a mesma coisa aconteceu no estado do Rio de Janeiro, sendo que o macho foi levantado igualmente para R$ 310 reais e a fêmea também para R$ 290. No oeste da Bahia, o boi avançou para R$ 300 reais redondos. No sul baiano, o macho melhorou para R$ 295 reais. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o vento bom que bateu na praça levantou o preço do boi para R$ 318 reais e o da vaca para R$ 297. No norte e no sudeste do estado, o macho foi reajustado para R$ 315 reais. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, foi a vaca que subiu sozinha, saindo agora por R$ 290 reais. Em Três Lagoas, quem tem fêmea para vender está pegando R$ 287 reais, ou até um pouco mais. Em Redenção do Pará, o boi até reagiu, mas ainda assim está sendo vendido pela merreca de R$ 290 reais. No sudeste da Rondônia, o macho despiorou para R$ 280 reais, e o comprador ainda acha que está fazendo favor, né? E no oeste do Maranhão, o fazendeiro que quiser vender vaca ainda está sendo obrigado a aceitar a porcaria de R$ 265 reais. Tendo sabedência da existência de uma freguesia no caminho, o Zé Vicente foi sozinho na frente para deixar a população avisada de que a gente teria de passar com a boiada. E ficou combinado, então, de fazer isso de madrugada. Por conta dessa providência, a travessia foi sossegada e a comitiva seguiu na marcha boiadeira até as horas morredeiras do dia, ainda em tempo de armar a rancharia no Alto Sertão, na proteção de uma gameleira acoplada, para jantar e descansar desta jornada esticada. Ainda hoje, em algum lugar por esse mundão do sertão brasileiro, com sorte, o companheiro pode encontrar com uma comitiva rasgando o chão no estradão, fazendo o transporte de boiada por terra. Mas a verdade verdadeira mesmo é que essa tradição já está praticamente acabada no país inteiro, né? Pois então, a poesia é a nossa humilde contribuição para não deixar o tempo apagado da memória esta e outras páginas de glória da nossa história. E é com essa intenção que a gente faz aqui todo dia a recitação destas prosinhas rimadas de minha própria autoria, que estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da série Versinhos de Caipira. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção completa, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou então mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. E tendo terminado mais esta empreitada, a comitiva agora vai pegando a estrada de volta para o Retiro da Ramada, mas já deixa a companheirada convidada para estar presente e participar com a gente da próxima apresentação do Terra Viva DBO na TV, que vai ser na segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um inesquecível final de semana para todo mundo e até lá então.